O apóstolo vai apresentar o pastor, que é o pregador desta noite. Vamos recebê-lo com carinho, né? Obrigado, irmão Gilberto. Queridos, o pastor Djalma já é quase que uma figura carimbada aqui na igreja. Está virando, né? E para mim é uma alegria muito grande. Conheci o pastor Djalma quando nós dois fizemos um curso juntos de coach. De lá para cá o Senhor nos ligou. Já esteve aqui na igreja falando sobre inteligência espiritual, quando naquele trabalho que fizemos de ampliando os horizontes. Também esteve dando um curso para um grupo da liderança da igreja, numa quinta-feira. E hoje ele está retornando. Também vai retornar num domingo, vai pregar aqui para nós. Para mim é uma alegria muito grande. Pastor Djalma é um dos pastores da Assembleia de Deus de Vitória em Cristo. Foi pastor durante muitos anos ali da Igreja da Barra. Também tem um pezinho na Igreja Batista. Por isso que ele é esse homem de Deus. Toda a formação dele foi conosco aqui na Igreja Batista, não na nossa igreja, mas nas igrejas batistas da Convenção Batista Carioca. Fez o seminário no Seminário do Sul, é nosso colega, portanto, fez o seminário ali. Você está feliz por estar aqui hoje? Seu coração está preparado para ouvir a palavra de Deus? Amém? Então levante as suas mãos em direção a este lugar. Vamos abençoar a vida de pastor Djalma. Pai, em nome de Jesus. O Senhor preparou esta terça-feira. Não é uma terça-feira comum. Não é uma terça-feira qualquer. Este é o dia que o Senhor separou para nós ouvirmos a Tua palavra. Que o nosso coração, que a nossa mente esteja cativa diante de Ti. Para que a mensagem do Evangelho possa penetrar, fazer a divisão da alma e do espírito. E que a palavra que for semeada caia em bom solo, possa frutificar. Toma o teu filho em tuas mãos, sua mente, seu corpo, tudo esteja debaixo de ti. E, Senhor, que neste momento este lugar esteja sendo cercado por anjos, labaredas de fogo, para que a tua palavra, Senhor, não seja roubada, mas tudo possa trazer o benefício para o qual ela está sendo preparada nos céus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz de Cristo, queridos. Quem está feliz com Jesus, deixa eu ver aí. Oh, que maravilha. Você tem como pegar na mão do seu irmão, por gentileza? Dá uma sacudidinha assim, sem quebrar, assim, muito com carinho. Sacode ele e fala assim: você está preparado para voar aqui essa noite? Hoje eu quero te convidar a voar comigo aqui. Quem quer voar aí? Quem gosta de voar? Que maravilha. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Como disse o pastor, o apóstolo e pastor das vossas almas, o apóstolo Joaquim, eu cresci na Igreja Batista, me converti na Igreja Batista, conheci o meu ministério, reconheci meu ministério na Igreja Batista. Foi na Igreja Batista que descobriram que eu seria pastor, e o meu pastor me inscreveu no seminário, porque viu o chamado de Deus na minha vida. A igreja pagou o seminário inteiro para mim. Então eu fui, estive ali. Só saí da Igreja Batista por algo que foi mais forte do que eu. A paixão pela minha esposa. Conheci a minha esposa na Assembleia de Deus, da Penha. E aí o pastor... Pois é. Um dia eu conto aqui, um dia pregando aqui, eu conto para você essa história muito interessante. Eu dormindo, Deus falou assim: levanta e vai na Assembleia de Deus da Penha. Não tem mais o que falar, né? Eu vou fazer o quê? Eu quase lutei com Deus, porque a maioria dos batistas assim, não entra, pelo menos na minha época. Hoje o pessoal até visita, mas na minha época, o batista não entrava na Assembleia, não passava nem na porta. Tinha isso. Aí o Senhor, vai lá. Eu falei, mas o que eu vou fazer lá, Senhor? Isso não é para mim, não. Vai lá, vai. Sentei no último banco, assustado, com medo. Não vou contar a história, não, mas para resumir ali o negócio, naquele dia ali, então eu vou contar, você está querendo que eu conte, eu vou contar. Sentado no último banco, eu sentado, falei, não sei o que eu estou fazendo aqui. De repente chegou um irmão meu,
Ele disse, Djalma. Eu falei, rapaz, cala a boca, não grita, as pessoas podem me conhecer aqui. Eu queria saber, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, não sei. Deus mandou, eu vim para cá e eu estou aqui. Sentado no último banco, ele falou assim, eu sei por que você veio aqui. Abrindo um parênteses, eu estava há 1 ano sem namorar. Por um propósito, porque eu era líder da juventude, eu estava até conversando um pouquinho com o apóstolo sobre essas coisas, eu era líder da juventude e eu estava muito em evidência. Quando você fica muito em evidência, não sei porquê, você acaba namorando com facilidade. E aí eu estava namorando muito. Eu estava com medo até de mudarem o meu nome de pregador para pegador. E aí eu falei, não, eu vou parar com isso, senão eu vou ter problema. Eu falei, 1 ano sem namorar. Eu falei, Senhor, agora só namoro se for a mulher para casar. Se não for, né? Se não for, Deus falando. Deus está falando aí, ó. Cuidado dos pregadores aí, Deus está falando. Olha aí. Tem não. Foi só ali em Vila da Penha, onde eu era congregado. Então, naquele dia ele falou para mim, olha rapaz, Deus te trouxe aqui, porque eu tenho falado de você para uma moça aqui dessa igreja. Tenho falado de você para o pai dela, para a mãe dela, e hoje eu quero que você conheça ela. Falei, mas rapaz, que negócio é esse? Não, que negócio? Não, mas olha, a menina é muito bonita. Eu falei, não quero conhecer. A menina é médica. Não quero. O pai é empresário. Que horas que eu chego, irmão? Que hora? Um partido desse, tu não pode ficar falando tanto. Que horas que eu chego? Como é que é esse negócio? Marcou 5 horas. E aí 5 horas eu estava lá esperando. Aí o negócio era assim. A igreja era uma subida assim, né? A Assembleia de Deus da Penha, antigamente, na Honório Bicário, tinha uma subida assim, ficava lá em cima. Aí nós ficamos na porta da igreja, ele falou, ó, quando ela chegar, eu dou uma catucada, você olha. Se gostar, a gente entra na igreja. Se não gostar, a gente sai aqui pela esquerda. Falei, tá bom. Fiquei lá em pé. Daqui um pouco ele, cutucou. Aí eu virei para trás, olhei, vamos entrar agora. E assim começou a minha história. Hoje eu sou casado, tenho 3 filhos. Você adquirindo meu livro vai ver a beldade que eu casei, as lindas filhas que ela me deu. Mas foi assim. Aí comecei a namorar com ela, a família dela toda, era uma família de pastores da Assembleia, pastores renomados. E o pastor Silas, quando me viu pregar pela primeira vez, já me segurou lá, falou, não, você não pode sair daqui. E aí começou a minha história dentro da Assembleia de Deus, estou lá até hoje, muito feliz. Tenho certeza que Deus me separou para esse tempo ali na nossa igreja. Quero dizer que fui pastor durante 15 anos ininterruptos. Comecei um trabalho, fiquei 5 anos fazendo um trabalho na Penha, depois comecei a pastorear, então são 20 anos cuidando de ovelhas. E nesses 20 anos cuidando de ovelhas, eu descobri que, eu sei que aqui em Marechal isso não acontece, apóstolo, mas acontecia na Barra e em Bangu. Muitas pessoas na igreja, e a gente pregando sobre paz, mas as pessoas não tinham paz. A gente pregava sobre amor, e só faltavam se matar uns aos outros. Brigando irmão com irmão, falando um do outro. Eu sei que aqui isso não acontece, só lá onde eu pastorear. Fofoquinha, disse-me diz, essas coisas que tem na Assembleia de Deus só. Então, eu percebi que faltava alguma coisa, tem alguma coisa errada nisso. E aí eu descobri uma palavra do Senhor que diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu descobri que a palavra conhecimento não é informação. A palavra conhecimento vem de ciência e significa testar, comprovar. Então o que eu entendi é o seguinte, o meu povo perece porque não pratica aquilo que eu ensino. Não é porque não sabe, é porque não pratica. E aí eu descobri que Jesus veio a essa terra para isso, para resgatar na minha vida e na sua vida o governo de Deus na nossa vida. Não adianta estar na igreja se Jesus não está controlando. Não adianta estar na igreja se o meu coração não é dele. Não adianta estar caminhando na igreja se Jesus não tem o controle do meu propósito de vida, da missão da minha vida. Então, estar na igreja para passar tempo, eu percebi que não era uma coisa boa. A melhor coisa na vida é entregar a vida a Jesus. A melhor coisa é deixar Ele controlar. E essa noite eu queria falar para você sobre isso. Eu poderia escolher aqui qualquer
personagem, mas eu resolvi escolher Jonas. Eu queria falar um pouquinho sobre quando Deus nos governa, o que acontece. Quem sabe você está aqui pela primeira vez, você não é evangélico, está aqui visitando uma igreja. Eu quero que você perceba como é bom quando Deus toma controle da nossa vida. E você que é evangélico, eu preciso que você entenda que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas o que está governando a gente é o medo, é a ansiedade, são as emoções. E na verdade Deus nos deu da mente dele, da sua inteligência espiritual, para que a minha espiritualidade me guie e não as minhas emoções. Quem quer deixar aqui Deus governar, diga amém. Então eu vou ler com você o texto de Jonas, e aí nós vamos meditar um pouquinho sobre essa história. O livro de Jonas, que fica lá depois de Obadias, enfim, abra aí na sua Bíblia, eu vou ler o capítulo 1, a partir do versículo 1, vou fazer uma leitura rápida aqui, e depois nós vamos entrar no texto. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia já subiu até a mim. Jonas levantou-se para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor, versículo 4, mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, o navio estava para se quebrar já. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram aos mares as suas fazendas que estavam no navio para aliviarem do peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dorminhoco ou dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia a cada um ao seu companheiro: vinde, lançai sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte sobre ele, e caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua e de onde vens, qual é a tua terra e que povo é o teu? E ele disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e diziam: por que tu fizestes isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante da face do Senhor, porque ele havia declarado. E lhe disseram: que faremos nós para que se acalme o mar? Porque o mar se elevava e se engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia esbravecendo, cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida desse homem, não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e o mar cessou a sua fúria. E temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Versículo 17, para terminar. Deparou, pois, o Senhor, ou enviou, pois, o Senhor, um grande peixe, para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Eu escolhi Jonas por uma razão especial. Primeiro que Jonas é um personagem real da Bíblia. Jonas não é fantasia. E eu digo isso por 2 razões. Primeiro, porque Jonas é mencionado em 2 de Reis, capítulo 14, versículo 25, quando conta a história, o livro de Reis é um livro histórico, quando conta a história sobre Jeroboão, dizendo que um profeta, Jonas, filho de Amitai, então dá toda a relação dizendo quem ele era, ele profetiza e aquilo que ele profetizou aconteceu na história de Israel. Então, não se conta nas narrativas do povo hebreu a história de alguém que não existia, fazendo com que acontecesse coisas que existiam, né? Então, isso é um fato real. Outra coisa que sugere que Jonas seria um fato real é que Jesus toma Jonas, por exemplo, para falar de algo muito real e importante para nós, que é a sua ressurreição. Jesus não brincaria com a ressurreição dele, que é um fato real, falando sobre Jonas, se não fosse um fato real, porque ele usaria uma alegoria para falar de uma realidade. Então, quando ele diz,
Jonas, assim como Jonas passou 3 noites e 3 dias na barriga do peixe, assim também o Filho do Homem passará 3 noites e 3 dias no ventre da terra. Então ele não falaria de uma coisa tão importante que é a ressurreição se Jonas fosse apenas uma alegoria. Então eu tenho aqui credencial para falar de Jonas. E quero usar Jonas como um exemplo para mim e para você do que significa o controle de Deus na nossa vida. O quanto nós somos carentes disso. Como isso é importante para mim e para você, que Deus esteja no controle. Jonas é muito interessante, porque Jonas é um pregador muito diferente. Diferente de mim, diferente do apóstolo, de tantos outros pregadores que já passaram nessa igreja e que passam em todas as igrejas. Todo pregador estuda muito e prepara um sermão para ter resultado. Ele fez o inverso. Ele se preparou muito pouco, fez um sermão medíocre para não funcionar. A ideia dele era que ninguém se convertesse. Mas para o azar de Jonas, para a frustração de Jonas, quando ele prega em Nínive, a cidade inteira se converte. E aqui eu já começo a ensinar a você, que quando Deus está no controle, não importa a minha capacidade. Quando Deus está no controle, não importa as minhas habilidades. Jonas prega uma palavra que no hebraico são 5 letras apenas e converte uma cidade inteira. Você não precisa falar muito quando Deus está no controle. Quando Deus está no controle, as coisas acontecem. Quando Deus está no controle, tudo dá certo. Quando Deus está no controle, até aquilo que eu não sei fazer direito, Deus faz com que aconteça do jeito dele. Porque maior é Deus do que a minha capacidade. Maior é Deus do que a minha habilidade. Então não importa quem você é, em que família nasceu, não importa para mim ou para você, o quanto você se preparou. Se Deus estiver no controle, Ele vai te levar mais longe do que você imagina. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus mais forte nisso. Eu pegava na mão do irmão, sacudia ele assim e falava assim: meu irmão, se Deus estiver no controle da sua vida, você não tem nem ideia da onde você pode chegar. Fala aí pro irmão assim: meu irmão, se eu sou você, essa noite eu pago o jantar para mim. Porque você não sabe aonde eu vou chegar ainda. Quem sabe amanhã eu posso estar dando um emprego para você, quem sabe amanhã eu posso estar abrindo portas para você. A gente não sabe, porque quando Deus está no controle, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu nasci em Caxias. Parece não, mas eu nasci lá na terrinha. Alguém conhece Caxias aqui? Já passou por lá, já andou? Todo mundo, né? Alguém aqui nasceu lá em Caxias? Nenhum conterrâneo? Só eu mesmo. Tá. Eu nasci em Caxias. Hoje eu moro na Barra da Tijuca, moro numa boa casa, tenho uma boa família, tenho uma boa renda, mas eu nasci em Caxias. A minha vida não era muito boa, eu passei grandes lutas, grandes dificuldades, só consegui fazer vestibular porque pagaram para mim. Só consegui estudar na universidade porque me ajudaram, até o dia que eu conheci Jesus. No dia que eu conheci Jesus, todas as portas começaram a se abrir. Aí não precisei mais que ninguém me ajudasse, o próprio Deus me ajudou. Quando Deus está no controle, não importa onde você nasceu. Quando Deus está no controle, não importa se você tem nome ou não tem nome. Eu trabalhei em empresas que as pessoas diziam para mim: você não tem nome, filho. Você não vai chegar onde a gente chegou. Você não vai ter a oportunidade que a gente chegou. E hoje, algumas dessas empresas, dessas pessoas, já me contrataram como consultor. Só para você entender que quando você tem Deus na sua vida, você pode ter nascido até em Caxias. Eu sou um dos 5 brasileiros membros do Instituto de Coaching de Harvard, a maior universidade do mundo. E eu nasci em Caxias. Pega na mão do irmão de novo. Fala assim: eu vou te perturbar essa noite. Para você entender que quando Deus está no controle, tudo dá certo. Irmão, tudo dá certo, mesmo que eu seja uma pessoa que de vez em quando perca o controle. Eu sei que isso não acontece aqui, eu sei que com vocês isso é diferente. Mas na Barra, mas lá por Bangu, onde eu pastoreei, de vez em quando uns crentes perdiam o controle. Uma vez fui convidado por umas ovelhas para intermediar 2 irmãos que queriam conversar sobre um negócio que não estava dando certo. Eles marcaram comigo um café no New York.
lá na Barra da Tijuca. Ali tem um shopping, no Barra Shopping, tem ali o New York. Aí eu fui, sentei lá no café, eles chegaram, tudo bem, sentaram, começaram a conversar. Com 2 minutos de conversa, eles estavam saindo no tapa. A mesa voou, eu caí pequeno para trás, os caras desse tamanho. Eu falei, Jesus, não dá, não funciona. Quando Deus tem um controle, não importa se a emoção da gente é desajustada. Quando Deus entra no controle, até a emoção Ele controla. Quando eu olho para Jonas, eu vejo um homem, primeiro, nacionalista. Se você for ver lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, você vai ver a profecia dele para Israel. A profecia dele para Israel era vitória para o seu povo. E o povo estava em vitória. Porém, quando Deus chama ele e diz assim, você vai pregar lá em Nínive, é uma outra nação. Ele diz, eu não quero que essa nação se converta. Ele era nacionalista. Além de ser nacionalista, era homem de Deus. Era profeta. A Bíblia não fala mal de Jonas em nenhum momento. Até o dia em que ele perde o equilíbrio e resolve fugir diante da face de Deus. Eu já vi muitos profetas perderem a cabeça. Eu já vi pastores perderem a cabeça. Eu já vi crentes, aqui eu sei que é difícil, mas eu já vi crentes por aí perder a cabeça. Alguém aqui já falou alguma coisa que não gostaria de falar, mas acabou falando? Levanta a mão para eu ver assim. Meu Jesus, vocês também perdem a cabeça? Perder a cabeça nos dias de hoje parece ser uma coisa até quase normal. Mas quando Deus está no controle, Deus é expert em reverter situações. Quem sabe você entrou aqui hoje e o seu casamento está à beira de um abismo porque você falou o que não devia. Porque você disse o que não devia ter falado. Quem sabe o seu emprego ficou na corda bamba porque você reagiu de uma maneira que não tinha que reagir. Quem sabe a sua amizade está balançada porque você pensou algo que não devia pensar, falou o que não devia falar. Enfim, se algo aconteceu nas tuas emoções que te prejudicaram, você veio ao lugar certo. Porque Deus, quando toma o controle, Ele é expert em resolver os nossos problemas. Jonas foge, você viu aqui no texto, ele foge de diante da presença do Senhor. Ele tinha que ir para Tarsis, era 900 quilômetros acima, ao norte da onde ele estava, e ele então vai para o oeste, ele vai para um outro lado, ele vai para o Estreito de Gibraltar. Ele quer ir, na verdade, ele deseja ir. 3.500 quilômetros de distância era para onde ele queria fugir. Na verdade, aquilo era o outro lado do mundo daquela época. O outro lado do mundo não era Japão, para eles era do outro lado do mar Mediterrâneo. Era o último porto do mar Mediterrâneo, da onde ele estava, saindo do porto de Jope. Ele queria fugir, ele queria sumir. Tem horas que você pensa em sumir. Já aconteceu isso com você? Já é. Então você é normal, hein? Às vezes um negócio vem, eu vou sumir. Quer sumir, quer desaparecer. Isso acontece com Jonas. E o interessante é que eu não vi Deus condenar Jonas. Você pode olhar o texto. Deus não entrou assim, falando mal de Jonas, diz assim, vem cá, o seu fujão. A gente é que chama os teólogos, né? Profeta fujão. Mas Deus não falou nada disso. Só que Deus foi atrás. Que amor é esse tão especial de Deus por nós, né? Que amor é esse que, vendo a aflição de Jonas, porque, gente, presta atenção, não era normal, se fosse eu e você também, talvez, nós quiséssemos fugir também. Primeiro, porque os pais de Jonas provavelmente teriam sido mortos por causa daquele povo assírio. Porque numa certa ocasião eles sequestraram um rei, levaram um rei cativo dentro de uma gaiola e com eles, diz a Bíblia, todos os profetas, ele é de uma linhagem de profeta, então provavelmente parentes dele tinham sido assassinados. Aquele povo assírio, eles matavam as pessoas, empalavam. Você sabe o que é empalar? Alguns talvez não saibam. É pegar um mastro, uma madeira e enfiar na pessoa por baixo até sair por cima na boca, estourando todos os órgãos internos da pessoa. Ela morria de hemorragia. E aí eles penduravam as pessoas nas praças e tacavam fogo para iluminar para os seus soldados à noite poder fazer as orgias na praça. Esse era o povo que Deus queria que Jonas pregasse. A vontade dele que aquele povo se convertesse ao inferno e não a Deus.
Quando Deus vai lá e prega lá, ele falou, o quê? Quero que esse pessoal morra. Não quero que eles vivam. Quantas vezes você quer fazer as coisas do seu jeito? Quantas vezes nós não temos vontade de resolver os problemas da nossa maneira? Quantas vezes nós não temos vontade de resolver do nosso jeito? E quando a gente percebe que Deus está fazendo de outro, a gente faz até biquinho para ele. Não gostei do que o senhor fez. Não era assim que eu queria. Quantas vezes? Jonas desce ao porão do navio. Isso é característica de uma pessoa deprimida, em depressão. Quantas vezes a gente quer fugir das pessoas, não quer ver ninguém. Fica triste, aborrecido. Agora, quando Jonas está lá, dentro do navio, Deus manda uma tempestade. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu sou meio pentecostal mesmo, então eu gosto de fazer essas coisas, profetizar. Então recebe aí, tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que essa tempestade, essas coisas que você está passando, não é para te matar, mas é para te alertar que quem tem que estar no controle é Deus. O vento veio sobre o barco sacudiu e eles ficaram loucos, e as pessoas todas loucas. O que estava acontecendo com Jonas? Dormindo. Quem sabe você está no meio da tempestade, Deus está querendo falar com você e você está dormindo espiritualmente. Quem sabe Deus está te sacudindo, mandando problema e você está lá, está sofrendo. Eu estou assim, estou assado. E o problema está vindo, você está fazendo campanha, pedindo oração, fazendo jejum. E Deus está querendo que você acorde para alguma coisa e os seus olhos estão fechados. Mas essa noite Deus vai abrir os seus olhos com esse vento, com essa tempestade, com isso que Ele mandou, porque foi isso que Ele fez com Jonas. Ele usou pessoas de fora. Quem sabe amigos teus te trouxeram aqui hoje para você acordar. Quem sabe pessoas te trouxeram aqui hoje, crente, não importa. Alguém te trouxe aqui porque te ama. Alguém te trouxe aqui para te acordar, para que você aprenda que quando Deus está no controle, tudo fica diferente. Jonas despertou, perguntaram para ele, quem é você, rapaz? E ele então acordou e disse, eu creio em Deus. Quem sabe você entrou aqui dizendo, eu creio em Deus, pastor. Mas se Deus estiver no controle, que adianta? Você está num barco furado, indo para o lugar errado, para a direção errada. Não adianta só acreditar que Deus existe, você tem que entregar a vida para Ele. Não adianta só acreditar que Deus é um Deus poderoso, amoroso, querido. E daí? Se Deus não te controla, nada funciona. Deus então toca no coração daquelas pessoas para pressionar a Ele. E quando pressiona, então ele cai em si, se arrepende e diz, então me lança ao mar. A coisa mais linda na vida de uma pessoa é reconhecer que ela está errada, que algo precisa ser feito, que algo precisa mudar. Essa noite, se você tomar um passo em direção a Deus, tudo vai mudar na sua vida. Essa noite, se você tomar um passo em direção ao Senhor, as coisas vão começar a ser dirigidas para outro modo. E foi isso que aconteceu. Jonas foi lançado ao mar. Diga comigo, Jonas foi lançado ao mar. Pastor, o que aconteceu quando Jonas foi lançado ao mar? Deus tomou o controle. Aquele peixe representa o amor de Deus na nossa vida, o Espírito Santo. Aquele peixe representa quando Deus toma o controle da minha vida. Porque quando ele cai no mar, a primeira coisa que acontece é que o peixe vem e engole. Quem foi que enviou o peixe? A Bíblia diz, Deus deu ordem para que o peixe fosse até Jonas e o engolisse. Eu conheço aquele mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é um mar frio, gelado. As pessoas que caem nele, muitas delas morrem de hipotermia, morrem de frio. Quantas pessoas que estão entrando agora na Europa, quando o navio vira, morrem. Naquele dia, se Deus não mandasse o peixe, Jonas certamente morreria. Quando Deus toma o controle, a primeira coisa que Ele te faz é te dar vida, e dar vida em abundância. A primeira coisa que Deus faz é trazer calor para você. Foi isso que o peixe deu em primeira instância. Quando ele engole Jonas, ele dá calor para Jonas. Jonas não morreria por causa do calor do peixe. O frio da água não iria matá-lo. O frio dessa vida não vai te matar. A frieza das pessoas não vão te matar. A ignorância e aquilo que as pessoas fazem com você não vai te matar. Se Deus tomar o controle, você vai ter vida e vai ter, como Ele diz, com abundância.
Jesus disse: eu vim para que você tenha vida, e tenha vida com abundância. Ele aqueceu, o peixe aqueceu. Quando fala em aquecer, eu me lembro de temperatura, que me faz lembrar de temperamento. Temperamento é a expressão da minha inteligência no meu ambiente. Temperamento é quando eu tenho uma inteligência e ele se manifesta diante das pessoas. Aquele peixe aquece Jonas. Quando o Espírito Santo vem para a minha vida, ele muda a minha forma de pensar. Ele mexe no meu temperamento. Ele mexe na minha inteligência. Ele entrega para mim a mente de Cristo. Agora as confusões mentais minhas começam a ser resolvidas. Quem sabe você entrou aqui cheio de crise. Quem sabe você entrou aqui cheio de dúvidas. Mas essa noite Deus vai te dar a mente de Cristo. Essa noite Deus vai começar a introduzir em você os conceitos de Cristo. A mente de Cristo. Isso é tão interessante que a Bíblia diz que Jesus é o Logos. A palavra Logos significa verbo. Verbo não é junção de palavras ou junção de letras. Verbo é ideia. O que a Bíblia está dizendo é que Jesus é uma ideia. Jesus é apresentado como ideia quando ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Luz é transferência de energia. Luz, no hebraico, significa conhecimento. O que a Bíblia está dizendo de Jesus é que ele é o conhecimento que nós precisamos. Quando João Batista apresenta ele na sua pregação, ele diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A palavra arrependimento é a palavra metanoia, duas palavras gregas juntas, meta e nous. Meta significa expansão, nous, inteligência. O que a Bíblia está dizendo é que quando Jesus entra na sua vida, ele expande a sua inteligência, ele aumenta a sua inteligência. Você fica mais inteligente porque agora a mente de Deus começa a funcionar dentro de você. Catuca a pessoa que está do lado e fala assim: aê, você está chique. Olha, a mente de Deus na sua vida, na minha vida. Então, quando o peixe te engole, você passa a viver uma vida abundante. Não só abundante, mas também inteligente. Segundo lugar, quando o peixe nos engole, quando o peixe engoliu Jonas, outra coisa que ele fez imediatamente é que ele mudou o curso. Jonas estava indo para Tarsis, e agora ele iria em direção a Nínive. Quando o Espírito Santo nos controla, nos toma, ele imediatamente muda o curso da nossa vida, ele nos converte. Ele muda o rumo, ele muda a história, ele muda a direção. Você ia para um lado, agora você vai para outro. Quando o Espírito Santo toma a nossa vida, ele não permite mais que você vá pelo seu caminho. Agora é o caminho de Deus que você vai trilhar. Ele não permite que você escolha as opções, ele vai escolher por você. Muitas vezes você acha até que está escolhendo, mas a Bíblia diz que Deus põe em você tanto o querer quanto o efetuar. Significa que ele vai botar vontade e ele vai fazer você entrar pelos caminhos que ele quer. Ele vai te controlar, ele vai te dominar. E eu, como disse que sou pentecostal, eu quero profetizar aqui essa noite. Eu quero profetizar na sua vida o seguinte: eu quero profetizar que a partir do momento em que Deus tem o governo da sua vida, você vai começar a andar por outros mares. Mares mais calmos, mares sem tempestades, mares sem problemas, mares mais tranquilos, mares com mais oportunidades, mares mais abençoados, mares com mais recompensa, mares aonde você jamais navegou, oportunidades que você jamais teve. O Espírito Santo vai conduzir você, em nome do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, quando o peixe ou o Espírito Santo toma conta da vida da gente, é a mesma coisa com que ele fez com Jonas. Ele mudou, ajustou o foco de Jonas. Diga comigo, ajustou o foco de Jonas. Quem é que já tirou foto, não com celular, porque os nossos celulares hoje já fazem tudo sozinho, mas já tirou foto com aquelas câmeras antigas que você precisava ajustar o foco, ou com as profissionais. As profissionais ninguém ajusta na mão, né? Eles ajustam tudo no foco. Quem já tirou aqui fotografia ajustando o foco? Então você sabe que quando você olha pela câmera, está embaçado. E quando está embaçado, você não consegue identificar as coisas direito. Então, quando o Espírito Santo nos pega, o que ele faz é isso. Ele ajusta o foco da nossa visão. Eu quero que você veja que coisa interessante aqui. No livro de Jonas, no capítulo 2, eu quero que você veja qual é a visão de Jonas. Olha aqui comigo.
E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno. Olha o que ele disse, querido. Quem é que tinha mandado o peixe? Deus. Mas na visão dele, quem é que mandou? O diabo. Ele dizia, eu estou aqui no ventre do inferno. E na verdade quem tinha mandado foi Deus. O que ele precisava? Ajuste de foco. Quem sabe você está olhando para os problemas da sua vida e está achando que quem mandou foi o diabo. Tem gente que fica assim. Tem gente que soprou. Ah, o diabo entrou aqui, gente. Olha ali. Meu Deus, eu estou assustado. O diabo, né? Tem gente que vê diabo em tudo que é canto. Quem sabe os problemas que estão chegando para você é para você despertar. Quem sabe os problemas é para você acordar. Você sabe que problema nos ajuda a crescer. Problema nos faz melhorar. Problema ajusta nosso comportamento. Problema nos melhora no sentido de fazer estudar mais, fazer preparar mais. Porque quando você tem um problema, você tem que enfrentá-lo e tem que melhorar para enfrentá-lo. Os problemas nos fazem crescer. Jonas precisava ter o seu foco ajustado, porque ele achava que o diabo tinha mandado um peixe para ele. Mas na verdade o Senhor foi que mandou. Ajuste. Quem sabe você está amaldiçoando tanta coisa. Esse meu marido endemoniado. Esse meu filho encapetado. Mas essa noite eu quero profetizar sobre a sua vida. A sua família é uma bênção, sua casa é uma bênção, seu trabalho é uma bênção. Aonde você puser o pé é uma bênção. Não importa se tiver com problema. É uma bênção para a sua vida. As lutas serão bênçãos. Todas as suas adversidades serão bênçãos e crescimento para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, essa noite Deus está ajustando o seu foco. Deus está ajustando o foco de Jonas, porque quando ele olha para o peixe, ele diz, eu estou aqui nessa angústia. Ele estava enxergando os limites do peixe. Ele estava olhando e vendo que ele estava trancado no peixe. Mas Jonas não é bobo, ele percebeu que ele estava vivo. Eu não sei se você sabe, mas o Espírito Santo, quando toma o controle da nossa vida, ele logo ajusta o nosso foco para entendermos que limites para nós não é prisão. Limites para nós é proteção. Quando a Bíblia nos dá as leis, quando a Bíblia nos dá os limites para a gente fazer, não vai na boate, meu filho. Não vai dançar nessa festinha, meu filho. Não vai beber, meu filho. Muitas pessoas acham que isso é uma maneira de cercear a minha liberdade, mas não é. O que Deus está fazendo é salvar a minha vida, é colocar limites na minha vida. Ele está me protegendo de algo que Ele sabe que vai me prejudicar. Para com esse negócio de ficar, minha filha. Para com esse negócio, você está parecendo corrimão de prédio, todo mundo põe a mão. Em nome de Jesus, eu profetizo essa noite que você vai ser bênção na casa do Senhor, que a tua santidade vai ser a tua proteção, os limites da tua santidade vão te guardar para o dia da redenção, vão te guardar para que Deus possa te usar. Deus não usa gente impura, Deus só usa gente santa na sua presença. Deus não quer nada impuro na casa dele, Deus quer vasos escolhidos, santos na sua presença. Só que para isso Deus precisa impor limites. O peixe era um limite, a verdade era um limite, mas aquele limite era uma proteção. Jonas estava em algum compartimento do peixe, não se sabe aonde, mas ele estava em algum lugar que a água não entrava e só o oxigênio ficava ali. Jonas ficou vivo, num lugar apertado, mas vivo. Você pode estar na igreja, e na igreja tem alguns limites sim, mas esse limite é a nossa proteção. Esse limite é a nossa salvação. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo um Jonas dizendo o seguinte: tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e as correntes me cercaram. Sabe o que é corrente? Corrente é o movimento das águas. Sabe o que ele estava percebendo? Ele não estava parado. Ele estava, naquele momento, sem poder agir. Mas Deus estava agindo por ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus me trouxe aqui como profeta para a sua vida. Talvez você esteja vendo a sua vida e não esteja podendo agir. Você entrou em alguma situação em que você falou assim, pastor, não tenho o que fazer. Fica tranquilo. Se você ainda está vivo, é porque Deus está agindo. Você pode não estar vendo, mas as correntes estão andando.
Você pode não estar vendo, mas Deus está movendo por detrás. Você pode não estar vendo, mas Deus está agindo. Daqui um pouquinho você vai ver, a praia vai chegar. Daqui um pouquinho você vai ver, o porto do seu destino vai chegar. Fique tranquilo, porque quando Deus está no controle, ainda que você não possa agir, Deus age. O apóstolo Paulo chega a dizer, quando eu sou fraco, ou seja, quando eu não posso, ele disse, aí eu sou forte. Porque quando ele é fraco, o Senhor diz para ele, Paulo, fique tranquilo, você não pode, mas eu posso. Ele dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Ajuste de foco para Jonas. Eu estava preso, mas na verdade era a minha salvação. Eu estava sem poder fazer nada, mas as correntes ainda se moviam. E por último, ele olha e vê e diz o seguinte, eu estou lançado, no versículo 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu sei que aqui não tem, mas eu conheço muita gente enrolada, apóstolo, enrolada com dívidas, enrolada com palavras promessas que fizeram e não podem cumprir. Enroladas porque arrumaram um amante. Enrolados porque se meteram onde não devia. Se meteram com gente que não devia. Mas Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para você. Se Deus entrar no controle, as águas vão desaparecer. Se Deus entrar no controle, ainda que as algas estejam te enrolando, o dia da tua libertação vai chegar. O dia da tua salvação vai chegar. O dia do controle total de Deus, onde a alga vai ser arrancada de você, vai chegar. Agora, quando foi que tudo isso virou, pastor? Aqui é que nós fechamos bonito. Olha o texto. O texto diz assim, quando desfalecia, versículo 7, quando desfalecia em minha alma, eu me lembrei do Senhor. Entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observavam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia. Mas eu oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que te pagarei, o que votei, eu te pagarei. Do Senhor vem a minha salvação. 3 coisas que ele fez. Primeiro, na angústia, ele aprendeu a orar. Talvez você tenha entrado aqui e você nem saiba orar. Mas a oração é a chave que move a mão de Deus. Quem sabe você é evangélico, mas perdeu a intimidade de orar. Eu queria dizer para você, não pare de orar jamais. Ore sem cessar, porque a oração é a chave que move a mão de Deus. Ele orou do ventre do peixe. Ele diz, na minha angústia, eu clamei ao Senhor, eu orei. Segunda coisa que ele fez foi, disse, a minha oração chegou a ti, e com voz de agradecimento, diga comigo, agradecimento. Deixa eu te dizer uma coisa. A gratidão é uma das ferramentas mais poderosas na vida de uma pessoa. E eu vou te mostrar por que neurologicamente. Quando você é grato a alguma coisa ou a alguém, quando você é grato, você diz, eu sou grato a Deus pela minha igreja. Quando você diz isso, o que você está fazendo é acionando um lugar no teu cérebro chamado núcleo accumbente. O núcleo accumbente é a área das recompensas do cérebro. Imediatamente quando você diz, eu sou grato a Deus pela minha igreja, um hormônio chamado dopamina, diga dopamina, ele inunda o seu ser. Você sabe o que é a dopamina? O hormônio da felicidade, do bem-estar. No momento que você diz, eu sou grato a Deus, você fica felizinho. Catuca o irmão e fala assim, você já agradeceu a Deus hoje? Jonas orou, mas ele foi grato a Deus. Ele estava lá na barriga do peixe. Não tinha nada para agradecer a princípio, mas ele agradeceu, porque ele estava vivo. Talvez você ache assim, mas eu não tenho muita coisa para agradecer, pastor. Tem, você está vivo, querido. Tem gente com câncer, tem gente que não consegue se mover, tem gente com problema. Eu tenho um amigo meu que o pai dele está com câncer. Hoje ele falou para mim, eu falei, como é que está teu pai? Ele falou assim, está indo embora. Não tem o que fazer. Ele está definhando, está morrendo. Você está aqui vivo, querido. Agradeça a Deus. Quando você agradece, um bem-estar toma conta do seu corpo, a dopamina. Quando isso acontece, o que acontece com você? Autoestima. Jonas estava em depressão, mas naquela hora ele saía da depressão.
Na hora que as coisas começam a entulhar na tua cabeça, você começa a ficar para baixo, triste, angustiado, comece a agradecer a Deus. Comece a dizer obrigado pelo meu dia, obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa, obrigado pelo meu emprego. Nesse momento, você não precisa nem expulsar demônio. O demônio vai embora. Você não precisa nem expulsar demônio. Naquele momento, a baixa autoestima vai embora. Você começa a ficar melhor. Começa a ficar bem. Quando você agradece, você é obrigado pela sua mente, isso acontece naturalmente por uma coisa que nós chamamos de refluxo. Automaticamente ele vai em busca das memórias dessa gratidão. Então ele vai querer saber por que você é grato. Eu sou grato, e quando você fala eu sou grato, na mesma hora a memória busca por que eu sou grato. Nesse momento ela começa a achar as coisas positivas dessa relação da gratidão. As coisas positivas da igreja que eu agradeci, da família que eu agradeci, enfim, daquilo que eu agradeci. Naquele momento, um outro hormônio entra em ação chamado ocitocina. Ocitocina é o hormônio do amor. Quando você agradece a Deus por algo que você tem, você passa a amar mais aquilo que você está agradecendo. Quando você diz muito obrigado pela minha igreja, você passa a amar mais a sua igreja. Muito obrigado pelo meu pastor, você passa a amar mais o seu pastor. Muito obrigado pela minha família, você passa a amar mais a sua família. É isso que acontece. Quando você começa a agradecer, olha o que acontece. A ocitocina inunda você. Você se enche de amor. A ocitocina é o regulador do cortisol. É ela que regula o cortisol. Sabe o que é cortisol? Estresse. Quem ama mais é menos estressado. Quem agradece, fica feliz, aumenta a autoestima, ama mais e fica menos estressado. Se eu sou você, eu começava a agradecer a partir de agora. Eu agradecia tudo, em todos os momentos, em todas as horas, por tudo que é motivo. Quando ele agradeceu, ele saiu da depressão dentro da barriga do peixe. E aí ele fechou bonito, ele disse, eu pagarei os meus votos lá no templo. Sabe o que ele estava dizendo? Eu acredito que eu vou sair da barriga do peixe. Irmão, isso é fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Naquela hora ele disse, eu não estou mais na barriga do peixe. Eu já saí daqui, porque eu vou pagar os meus votos. Eu vou entrar dentro do templo, dentro da igreja, vou lá entregar os meus votos ao Senhor. Ele sabia que ia sair da barriga do peixe. Oração, gratidão e fé. A Bíblia diz que quando ele diz isso, no versículo 9, ele diz, eu vou agradecer ao Senhor, pagarei os meus votos. Lá no versículo 10, quando ele terminou de falar isso que eu falei, lá no versículo 10 diz, pois então falou o Senhor ao peixe, vomita Jonas da sua boca. Eu acho que você não entendeu, vou repetir de novo. Quando ele orou, quando ele agradeceu, e quando ele disse, eu vou sair daqui, ele agiu com fé, Deus falou, esse aí é o cara que eu quero. Esse é o Jonas que eu quero. Deus está no controle. Eu entrei no controle de novo, já tomei o controle de novo. Ele estava meio desviado, mas eu tomei o controle. Ele estava perdido pelas emoções, mas eu tomei o controle. Ele chegou a entrar em depressão, mas eu tomei o controle. Tomei o controle pelo peixe, é verdade, mas tomei o controle. O fato é o seguinte, Deus ordenou, vomita peixe. Essa noite, Deus vai ordenar que os teus problemas saiam. Essa noite Deus vai ordenar que as coisas virem na sua vida. Essa noite Deus vai ordenar que as coisas aconteçam. Sabe por quê? Porque essa noite você vai tomar uma decisão ao lado de Deus. Essa noite você vai permitir e deixar que Deus controle a sua vida. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você aqui essa noite. Quero pedir que todos nós fiquemos de pé. Eu já estou? Falta só você. Gostaria que nesse momento você curvasse a sua cabeça. Eu quero dirigir você a uma oração aqui. Todos. Aqueles que já são seguidores de Cristo, reavaliem se de fato o Espírito Santo está conduzindo você. Se de fato é Deus quem está te controlando. Se é Deus quem está te dirigindo. Ou se é a tua emoção. O que está te dirigindo é o teu medo, a tua ansiedade. Você não tem paz porque a emoção não gera paz. O Espírito Santo gera paz. E se você, quem sabe, nunca andou com Jesus, não é um discípulo de Jesus ainda, hoje pode ser o primeiro dia de um dia espetacular.
o primeiro dia de uma nova história que vai ser escrita. Uma nova história onde oração, gratidão, fé vai fazer parte da sua vida. Eu quero nesse instante orar por você. Primeiro por você que quer começar uma vida nova com Jesus. Você que quer voltar para Jesus. Quem sabe você está desviado, perdido, afastou-se por problemas. Mas hoje Deus quer você de volta. Ele ama você. Então aqueles que querem começar hoje uma nova história, aonde estiver, faça uma oração comigo. Eu vou falar e você repete aí no seu coração. Não precisa ser alto, pode ser baixinho. Diga aí assim no seu coração: Senhor Jesus, nesta noite eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego o meu coração para o teu controle. Eu te peço, Senhor Jesus, que tome o controle da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Me guarda. Não deixa, Senhor, eu voltar atrás. Que o Senhor me governe e não mais as minhas emoções. Eu quero ser um discípulo teu. Em nome de Jesus. Diga amém. Se você tomou essa decisão ao lado de Jesus, voltando para Jesus, ou começando hoje uma história com Jesus, aonde você estiver, você que orou comigo, levante uma de suas mãos para que eu lhe conheça, para que eu saiba que você orou. Todos aqui que oraram comigo, entregando a vida a Jesus, agora levante a sua mão para eu ver. Deixe-me ver quantas pessoas fizeram isso. Deus abençoe a senhora. Pode baixar a mão. Graças a Deus. Deus abençoe a senhora também. Graças a Deus. Quantos mais? Quantos mais fizeram, tomaram essa decisão tão importante? Eu me lembro até hoje do dia que eu tomei essa decisão. Minha vida mudou a partir daquele instante. Hoje é o dia. Hoje é o começo seu. Quem sabe você estava afastado, desanimado, um pé fora da igreja. Mas hoje o Espírito Santo disse: é um novo começo. Se isso aconteceu com você também, levante sua mão dizendo: pastor, hoje eu estou num novo começo com Deus. Hoje eu estou num novo começo. Alguém mais? Alguém mais? Eu gostaria de convidar você que levantou a sua mão, que você me desse a honra de eu fazer uma oração por você. Eu vim de longe e eu sei que Deus me trouxe aqui para te abençoar. Se você levantou a mão, fez a oração comigo, deixa eu orar por você agora. Por gentileza, venha até aqui à frente para que eu possa fazer essa oração. Glória a Jesus. Seja Deus exaltado. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Seja Deus exaltado. Seja o Senhor exaltado para todo sempre. Ele é Deus poderoso. Quem sabe você já é um evangélico. Pastor, eu já sou um seguidor de Jesus. Mas as minhas emoções têm me controlado, pastor. As coisas parecem que vão explodir. Eu já perdi o controle. Eu quero que Deus tome o controle da minha vida e que a partir de hoje as coisas comecem a mudar. Se é isso que você precisa, de uma oração nessa direção que você precisa, sai do seu lugar agora. Em nome de Jesus, se posicione aqui à esquerda. Eu quero fazer uma outra oração aqui pelas pessoas que precisam de um milagre para Deus virar. Para Deus virar o jogo, para Deus virar o negócio. Em nome de Jesus, eu quero você que está com a vida descontrolada, quem sabe financeiramente, emocionalmente, eu não sei que tipo de descontrole pode ser. Quem sabe você está perdido, sem direção. Você é crente, mas não sei para onde estou indo, pastor. Eu estou assim meio, não sei o que eu estudo, não sei o que eu faço, não sei, estou perdido. Eu quero orar por você. A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus te tome hoje aqui e faça uma revolução na sua vida. Te dê novos rumos, novos ares, em nome de Jesus. Eu vou convidar aqui o apóstolo, que é o pastor dessas almas aqui, para orar aqui pelas almas que são aqui dele. Eu posso, pastor, fazer uma oração por eles depois? Ou o senhor quer orar agora ou quer que o senhor orar depois encerrando? Então eu vou orar aqui primeiro e passo para o apóstolo orar pelas pessoas aqui. Aqueles que quiserem orar comigo, podem estender a mão para cá. Senhor Jesus, eu te agradeço por essas almas que estão aqui à frente. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que quando o Senhor toma o controle, como aconteceu com Jonas, tudo muda. Ele estava indo para um lado e agora começou a ir para outro, e o Senhor levou ele para o lugar onde o Senhor queria.
Eu sei, Senhor, que talvez algumas pessoas possam estar fora da tua direção, possam estar fazendo coisas que não é da tua vontade, mas em nome do Senhor Jesus eu te peço libertação, milagre, cura, transformação. Eu peço uma nova direção tua para essas vidas, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que como aquele peixe engoliu a Jonas, que o teu Espírito Santo tome posse de cada pessoa dessa aqui, envolva ela, dê calor, dê vida abundante, mude a direção, mude, ajuste o foco dela, para ela não errar o teu caminho. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Senhor, nós oramos pela vida dessas pessoas que vieram à frente, Rodrigo, Diva, Edileia. Seus nomes estejam escritos no livro da vida, Senhor, que daqui para frente possam de fato ter o foco corrigido pelo Senhor, a vida totalmente entregue, comecem a aprender a ter gratidão, ter fé para viver. Nós te louvamos porque eles tomaram a decisão mais acertada de suas vidas, que a partir de hoje possam estar entregando plenamente o seu querer, sua vontade, debaixo da poderosa mão de Deus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Parabéns. Parabéns.